Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 69, versículo 1. Salmos 69, 1. Salmo de Davi. Diz o seguinte a palavra do nosso Deus: Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Preste bem atenção. Nesse versículo 1, Davi lhe diz: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Tem uma versão, a versão da Bíblia de Jerusalém, que diz o seguinte, que as águas sobem até o pescoço, ou seja, a ideia que é a seguinte, que ele estava ali, num canto, no cômodo, e aquele cômodo estava enchendo o quê? De água. E ele já não tinha mais controle, e a cada tempo subia o quê? Essa água até o seu pescoço, aqui ele diz, até a sua alma. E as águas, nesse contexto bíblico, eles simbolizam os problemas, as adversidades, as tribulações. E continuando, lê comigo de novo o versículo 2, estou atolado em profundo lamaçal, ou seja, ele não conseguia andar, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. O que significa submergir? Afundar. Então a ideia é que Davi, figuradamente falando, ele estava afogando nas águas, ou seja, estava se afogando nos problemas, e ele estava realizando esta oração pedindo a salvação de Deus para a vida dele. De repente, é o seu caso. Você diz: eu estou me afogando nas dívidas. Eu estou me afogando por causa de um problema na minha empresa, por causa de um problema nos meus negócios. De repente você diz: eu estou me afogando devido a um problema que se encontra no meu casamento. Eu estou me afogando por causa de um problema na minha saúde. Eu estou me afogando devido a um problema que eu estou tendo na minha família. E o que Davi ele fez? Estava orando, falando com Deus. E o que nós devemos fazer? Apresentar os nossos problemas para o Senhor. Davi aqui no caso, ele está expressando a situação, o momento qual ele se encontrava, ou seja, ele estava sendo sincero, humilde com Deus, estava falando para o Senhor a gravidade do problema o qual ele se encontrava. E é isso também o que nós devemos fazer.
Continuando a leitura da palavra, versículo 3. Estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Então, ele estava ali cansado, sabe? Sobrecarregado. E ele estava cansado, como ele diz, de clamar, porque ele clamava, ele orou tanto e ele estava aí esperando pela ajuda de Deus. Continuando a leitura, são mais que os cabelos de minha cabeça os que sem razão me odeiam. Então aqui Davi está descrevendo qual que era o problema. E qual que era o problema? Os perseguidores, os inimigos que haviam se levantado contra Davi. Continuando, ainda no versículo 4, são poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos, por isso tenho de restituir o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice e as minhas culpas não te são ocultas. Ou seja, o homem de Deus estava falando dos falsos, das pessoas que estavam o caluniando, que por falsos motivos estavam perseguindo a Davi. E de repente você diz também: eu estou sendo perseguido, se levantaram falsas testemunhas contra mim, porque eu sou tão perseguido. Se você é um servo de Deus, uma pessoa que serve a Jesus, se você está na luz, entenda que as trevas não compreendem a luz. Então, infelizmente, as pessoas que estão nas trevas, elas vão se levantar. E aqui também, o homem de Deus, de certa forma, ele está sendo verdadeiro com Deus quando ele diz, final do verso 5, e as minhas culpas não te são ocultas. Ou seja, Davi quer dizer o seguinte: Senhor, eu errei, eu fui culpado, em outras palavras, eu pequei, e isso não é oculto. É como se ele estivesse pedindo perdão para Deus. E o Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos mostra sim que devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos erros, enfim. Continuando o versículo 6, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel. Vamos entender isso. Haviam pessoas que estavam esperando em Deus, que buscavam a Deus. E essas pessoas que eram de Deus, elas estavam vendo o sofrimento de Davi, eram aliados de Davi. E quando ele diz, Senhor, que essas pessoas que esperam em ti, elas não sejam envergonhadas por minha causa, ou seja, Senhor, me socorra, porque se o Senhor não me socorrer, essas pessoas vão ficar confusas, porque essas pessoas, elas esperam que o Senhor venha agir na minha vida,
que o Senhor venha manifestar o teu poder na minha vida. E até mesmo nisso, sabe, o nome de Deus, ele é glorificado quando o próprio Deus, ele age nas nossas vidas. E ali aquelas pessoas que querem ver o nosso bem, no caso, essas pessoas na sua fé, sabia que elas são fortalecidas, que elas são renovadas, porque elas veem Deus agir nas nossas vidas, elas veem a justiça do Senhor agir no nosso viver. Então era por esse motivo que o homem de Deus, ele estava realizando essa oração, continuando a leitura da palavra. Versículo 7: pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Então, por amor a Deus, Davi estava sofrendo afrontas, estava sendo afrontados. E eu e você podemos ser afrontados por amor a Cristo. De repente você diz: pastor, fulano, Beltrano tem me afrontado porque eu entreguei a minha vida para Cristo, porque eu me batizei. Estão zombando de mim, dizendo que eu sou um crentinho, uma crentinha. Estão me afrontando, estão rindo de mim porque eu procuro fazer as coisas certas. Entenda, é um sinal que você está no caminho certo, porque o triste seria se essas pessoas abrissem a boca para dizer o seguinte: vai para a igreja, carrega uma Bíblia debaixo do braço, mas faz coisas que desagradam a Deus. Aí seria triste. Mas se estão te perseguindo, estão afrontando, porque você está no caminho certo, porque você procura viver da forma que agrada a Deus, fique em paz, porque Deus está na sua vida e toda perseguição, toda calúnia vai cair por terra em nome de Jesus. O mesmo Deus que ele justificava Davi, o mesmo Deus que guardava, protegia Davi, é o mesmo Deus que te guarda hoje. Continuando a leitura da palavra, versículo 8: tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. E em alguns casos, acontece isso dentro da família. De repente você diz: sabe, depois que eu entreguei a minha vida para Cristo, para o Senhor Jesus, estão me estranhando, me tornei um estranho, é dentro da minha casa, dentro da minha família, enfim. Não são em todos os casos, mas em alguns casos isso acontece. Continuando a leitura, verso 9: pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. E outra coisa, depois você lê esse Salmo 69 inteiro e você vai perceber, vai notar que nesse Salmo Davi estava profetizando a respeito do Senhor Jesus, principalmente do momento, do período que Jesus estava sendo crucificado.
E até o título do Salmo, se a sua Bíblia é versão revista e atualizada, é o lamento do Messias. E quem que é o Messias? Para nós cristãos, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então esse salmo, na sua totalidade, se você ler, você vai notar que fala a respeito de Jesus, uma profecia a respeito de Cristo. E continuando a leitura, versículo 10, chorei em jejum está minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas, pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio. Entre eles tagarelam sobre mim os que à porta se assentam e sem motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Então, enquanto estavam tagarelando, falando coisas a respeito do salmista, estavam se levantando contra ele, qual que foi a atitude do salmista? Foi de realizar as orações dele a Deus. Ou seja, ele tapou os seus ouvidos e ele foi buscar aquele que poderia resolver o problema dele, que é quem? Deus. E é isso o que nós devemos fazer. De repente você diz: pastor, o inimigo tem se levantado, tem pessoas que têm falado, têm escarnecido da minha fé. Se coloque diante de Deus, se coloque diante do Senhor, se coloque diante daquele que pode resolver o seu problema, se coloque diante daquele que pode te socorrer e te ajudar. E Davi ele diz, final do verso 13, lê comigo de novo: responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer, pela riqueza da tua graça. O que é graça? Favor imerecido, ou seja, Senhor, o teu favor, ele é rico, ele é grande, então me socorre, me ajuda. Em outras palavras, vem meu favor. E também outra coisa, graça é favor imerecido. Então é como se o salmista falasse o seguinte: eu não mereço o teu favor, eu não mereço a tua ajuda, mas vem me socorrer. E é assim que eu e você, nós devemos buscar ao Senhor, sabe? Deus não nos deve nada. Nós não merecemos a ajuda do Senhor, mas nós devemos nos humilhar diante dele, assim. E sabia que a humilhação, ela também é um pilar, um dos pilares do cristianismo. Jesus ele disse que aquele que se exalta, ele é humilhado, mas aquele que se humilha, ele é exaltado. E o salmista, ele havia sido humilhado pelos inimigos, estava sendo humilhado pelos inimigos, afrontado, e ele foi se humilhar diante de Deus.
para que Deus se levantasse ao favor dele. Continuando a leitura, ainda final do verso 13, pela tua fidelidade em socorrer. Davi, ele tinha experiências com Deus, ele clamava, ele buscava e Deus o socorria. Então, por esse motivo, ele usa essa linguagem, em tua fidelidade em socorrer, ou seja, o Senhor é fiel, o teu socorro não falha. O Senhor, quando nós oramos, nós apresentamos as nossas demandas a Ti, o Senhor com certeza, pela tua fidelidade, vem socorrer. Ele tinha essa certeza, essa convicção, e é a mesma que eu e você devemos ter. E outra coisa, o livro de Salmos também, entenda que eles podem ser para mim, para você, sabe, um modelo de oração. Então, não é errado quando nós oramos assim como o salmista: Senhor, pela tua fidelidade em socorrer, vem me ajudar. Enfim, lembre-se disso. Ainda mais você que diz: pastor, estou passando uma grande luta, uma grande adversidade. Quando você lê o livro de Salmos, pegue ali um versículo de Salmos e usa esse versículo de Salmos como um modelo na sua oração ao Senhor. Continuando, versículo 14: livra-me do tremendal para que eu não afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Então ele disse o seguinte: Senhor, livra-me desse tremendal para que eu não afunde. Ou seja, se ele afundasse, falando figuradamente, ele iria o quê? Morrer. Então ele quer dizer o seguinte: Senhor, não me deixa afundar nessas águas, nesse problema, não me deixa morrer. Se o Senhor não me ajudar, eu estarei perdido. Em outras palavras, então isso para mim, para você, nós devemos orar, podemos orar dessa forma: Senhor, não me deixa afundar nessas dívidas, nessa doença, nesse problema familiar, nas minhas finanças. Enfim, é um modelo de oração. E pode ter a certeza que o Todo-Poderoso vai estender a mão dele e não vai deixar você afundar. Em nome de Jesus, Deus, ele vai te socorrer. E para a gente finalizar, versículo 15: não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça, volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Ou seja, Senhor, não me deixa que esses problemas venham me arrastar, venham me levar, e que não feche a boca do poço, ou seja, que eu não esteja dentro desse poço e eu não seja socorrido, ou seja, não, mas me socorre, me tira dessas águas, enfim. E quando ele diz, final do verso 16, volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias, ele quer dizer o seguinte: Senhor, olha para mim, dá atenção para mim, Senhor, e me socorre,
me ajuda. Enfim, então, essa é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração e que o Todo-Poderoso ele estenda a mão dele para você e te tire dessas águas, dessas correntes, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença. Pai, eu não sei quais que são as profundezas das águas, as correntes às quais essa pessoa se encontra. Não sei se são dívidas, não sei se é um problema familiar, se é espiritual, Pai, ou se de repente é no casamento, mas o Senhor sabe. Então, volta-te para esta pessoa, ou seja, olha para ela, Pai, que o Senhor estenda a sua mão, que o Senhor atire, meu Pai amado, dessas águas que ela se encontra, não deixa ela afogar, não deixa ela afundar, pois diz na tua palavra, Senhor, que não há prova maior do que se possa suportar, mas antes o Senhor dá um escape. Meu Deus, Davi estava no limite. De repente esta pessoa está no limite e o Senhor socorreu a Davi. Socorria Davi, pois ele mesmo diz que o Senhor é fiel em socorrer. Então, meu Pai, pela tua fidelidade em socorrer, socorre esse homem, socorre esta mulher, tira esta pessoa desse abismo de águas, Pai, e que ela veja a tua poderosa mão agir aonde ela precisa. Em nome de Jesus Cristo, receba aí o socorro de Deus que você necessita para a honra, glória e louvor de Cristo. Amém. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu joinha, escreva aí nos comentários, caso você queira deixar algum comentário, e compartilhe com outras pessoas. Até a próxima, se o nosso Deus permitir. Paz!